Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Você Licitante. Eu sou o Cleber Dorício, professor especialista em licitações e contratos e ajudo empreendedores e autônomos a terem um negócio lucrativo vendendo para o governo. E hoje no nosso canal, que já é comumente utilizado, é para trazer pessoas que têm alguma experiência, tanto na área, mas como de vida também. Né? E a nossa conversa é bem despretensiosa, bem comunicativa, justamente para isso, né? Para colocar o leitor, colocar, né, quem está sendo entrevistado também na nossa dinâmica. E ele é Diego de Oliveira. Eu vou ter que ler esse currículo aqui, porque apesar dessa cara novinha aqui, o cidadão aqui tem um currículo que já dá inveja. Olha lá, vamos lá. Formação em processos gerenciais pela Unopar, mecânica de aeronáutica estadual do centro da Oeste do Paraná. Vai vir pergunta disso aí. Ciências contábeis da UNIC, MBA em gestão estratégica no Centro Universitário do Brasil, profissional, técnico em automotivo, supervisor de manutenção de locomotivas, né? Já dá pra ver, céu, terra e mar aí, o cara sabe tudo, pô. Primeiro tenente do Exército Brasileiro, gerente de serviços da Nissan Blumenau e Brusque, gerente geral Citroën Barigui, Paraná, gerente Jeep Litoral Vale do Itajaí e é secretário municipal de Obras e Serviços Públicos de Mafra. E além disso, né, uma honra ser professor de gestão estratégica e administrativa. Além disso, também é empresário. Você vê só, novinho assim, nem parece, né? Tem um currículo aí que já dá inveja. Então, Diego, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. E vamos lá. Onde você cresceu, onde você nasceu e por que decidiu aventurar em mar, terra e céu? Kleber, eu que agradeço o convite. Uma boa noite a todos que também nos acompanham aí pelas diversas plataformas digitais. Aí. Antes de te responder, Kleber, primeiramente eu quero te parabenizar por essa iniciativa que você tem de dividir o teu conhecimento. Talvez a palavra certa não seja dividir, mas sim multiplicar o conhecimento. Então, como eu sempre falo, quando a gente guarda o conhecimento para si, é igual guardar dinheiro dentro de um cofre. Você não perde, o conhecimento não se perde. Mas você não aumenta, você não multiplica, você não traz benefícios nenhum para você e para ninguém que está ao seu redor. Então, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pela essa iniciativa, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, ajudando diversas pessoas aí que ainda tem um pouquinho de dúvida com relação ao mundo, né, das vendas públicas. E eu acho que você está realmente no caminho certo. Então, respondendo a tua pergunta, eu nasci em Mafra, né, a cidade vizinha, mas tenho raiz aqui em Itaiópolis. A família por parte da minha mãe também é toda daqui, minha mãe nasceu aqui, mas eu nasci mesmo em Mafra, né? E por onde eu fiquei até a minha adolescência. Depois, como você descreveu aí, eu acabei dando uma rodada aí por alguns estados e algumas cidades aí. Tá, eu quero te perguntar aqui, da onde mecânica de aeronáutica? Por que isso? Qual a tua vontade? Porque tem que ter uma vontade, né? Exato. Muito específica, né? Exato. É que assim, ó, Kleber, eu nasci no meio da graxa, vamos dizer assim, né? Meu pai, proprietário da oficina mecânica, comecei a trabalhar com ele muito cedo mesmo, né? Antes até dos 10 anos comecei a ajudar ele ali, então a graxa eu acho que corre nas minhas veias. Então, se você fizer uma linha do tempo e uma ordem cronológica das minhas atividades, né? Tanto na vida profissional quanto na formação, ela acaba acompanhando isso. Então, na época eu comecei na mecânica automotiva, também passei pela mecânica de locomotivas e eu queria dar um passo a mais dentro da questão técnica, propriamente dito, de mecânica. E por que não aeronáutica, né? Então surgiu a oportunidade, passei no vestibular para a Estadual do Centro-Oeste e lá tive o privilégio de cursar. Porém, nunca atuei na área, porque a nossa vida acaba tomando alguns rumos diferentes, mas acabei não atuando na área. Porém, como parte técnica, como eu sempre falo, mecânica é mecânica. Seja de moto, seja de carro, seja de caminhão, ela vai ter suas particularidades. Mas puxa um pouquinho para outro. O princípio vai ser sempre o mesmo, né? Mas esse de faculdade, né?
Eu acho que boa parte que tá nos ouvindo já iniciou uma faculdade, já terminou. E eu vi um post essa semana que vai ser extremamente natural, faculdade com 50, 60, vai ser extremamente natural você mudar de profissão aos 40, aos 50, mais do que se imagina. Porque hoje, você mudar de profissão, eu fiz toda uma carreira, tô com 30, 40 anos, mudar tudo, né? Não é tão fácil, né? Mas é interessante, né? Porque eu né, não conheço tantos mecânicos de aeronáutica. E manutenção de locomotiva, dá muita diferença? Claro que, né? Dá bastante. É uma mecânica mais pesada, mais bruta, vamos dizer assim. Mas, como eu falei, é mecânica como qualquer outra. Você trabalhava em alguma empresa que fazia essa manutenção? Foi na época da antiga América Latina Logística. Foi no momento, na época que eu fazia a faculdade lá em Guarapuava, como eu já tinha conhecimento de mecânica e aproveitando a contraturma e para auxiliar na renda, eu acabei entrando para trabalhar com locomotivas. E você tocou no assunto até, um assunto interessante, Kleber, que quando eu entrei na LL, eu entrei primeiramente como eletricista de locomotivas. Essa foi a minha entrada. Só que assim, como eu já trabalhava com mecânica há muitos anos, não que eu me achasse com mais entendimento, mais conhecimento que os outros, mas eu nunca gostei muito de depender das pessoas. Então, eu saía da faculdade às 11 horas da noite, eu trabalhava durante o dia, né? Nesse trabalho durante o dia, fazia a faculdade à noite, saía às 11. Às 11 eu ia de volta pro trabalho e muitas vezes eu virava a noite inteira acompanhando os profissionais da noite, porque era onde a coisa acontecia, onde a mágica acontecia. E por aqui, né? Lendo os manuais de locomotiva, como eu nunca tinha entrado numa locomotiva, precisou me virar, né? E foi. Eu sei que em 2 meses que eu já estava lá, eu estava ensinando profissionais com mais de 30 anos lá. Como eu falei, mecânica é mecânica, você adequa ela àquele momento. E um fato curioso, que né, eu me tornei o supervisor de toda a manutenção por causa disso. Então foi nesse momento, quando eu consegui ultrapassar o conhecimento de pessoas que estavam há mais de 30 anos já na função, se aposentando, o supervisor na época adoeceu e ele precisou escolher alguém. E como ele viu que eu já tinha conhecimento na área, em 2 meses entrei como eletricista e já virei o supervisor da manutenção. E isso é só para mostrar que você tendo força de vontade, você não tendo preguiça, né? Porque você veja só, começou numa área que nem conhecimento tinha. E questão de 2 meses você dá uma estudada. Claro que não é do dia pra noite que você consegue, mas veja como é a vontade de querer mudar, a vontade de tentar algo novo. Eu vejo tanta gente reclamando aí, meu Deus do céu, né? Mas a vontade. Quando a gente trabalha hoje com pessoas, né? Gestão de pessoas, eu sempre falo o seguinte, até numa entrevista, quando eu faço uma entrevista com alguém, são 3 coisas que garantem o teu sucesso. É o pilar, é o tripé do sucesso. É você ter conhecimento daquilo que você está disposto a fazer, é você ter vontade, porque não adianta você ter muito conhecimento e não ter vontade para colocar isso em prática. E uma terceira, que não menos importante do que as outras, é alguém que acredita em você. É uma janela que se abre. Existem N bons profissionais no mercado que são desconhecidos. Por quê? Porque às vezes não tem vontade de se mostrar, de aparecer, de fazer um marketing pessoal. Nós somos a nossa própria empresa, então se você conseguir colocar isso e fizer uma imagem boa de você, uma hora alguém vai acreditar em você e você vai ter oportunidade. Mas para isso, você vai ter que ter conhecimento daquilo que você está proposto e muita vontade. Às vezes acontece o inverso. Aparece a oportunidade, mas a pessoa tem até um certo conhecimento, mas não tem vontade. Não dura no combate, vamos dizer assim. Ou aparece uma oportunidade, a pessoa tem vontade, mas não vai buscar o conhecimento. Que eu acho que talvez seja muito mais difícil, porque a pessoa que tem vontade, ela vai buscar o conhecimento. E quando a gente, você comentou da minha formação ali, apesar de parecer distinta, né? Você fala em administração, processos gerenciais, a área técnica de mecânica e ciências contábeis. Hoje, dentro de uma empresa, o que a gente precisa ter? Conhecimento técnico, tem que ter habilidade de gestão, habilidade administrativa. E aqui eu já tô vendo que você só foi gerente e é só chefe, então... E o que mais hoje, que pega muito, é a questão tributária, a questão fiscal, a questão contábil, que foi a minha última graduação. E posteriormente eu acabei fazendo a MBA, que foi a cereja do bolo que me deu a oportunidade de alçar voos maiores aí, digamos assim, né? Você vê que interessante. Até porque, se você for ver, né, toda a tua formação te leva, geralmente aqui, só a cargo de alto escalão, né? E assim, super qualificado, né?
Porque a gente vê hoje profissional entrando, às vezes sem qualificação nenhuma, sem vontade nenhuma, e depois no ambiente privado ainda mais ainda. Só que no público, você que trabalha já no público, no ambiente privado você tem que cumprir meta, você tem que mostrar para o que veio, né? Exatamente. Porque assim, você tem muito... Hoje até é engraçado, eu estava falando sobre como você tem que... quando vai contratar, você tem que demorar para contratar, mas você tem que ser muito rápido para demitir. Se aquilo não te serve, tchau e benção, meu filho. Porque você, Não dá para pensar muito, né? a empresa ela tem que estar com a engrenagem rodando, né? Se você não... E às vezes, né, o dono da empresa, o empresário, ele fica com medo de capacitar o funcionário, de gastar dinheiro e de repente ele pedir para sair. Mas é muito melhor você formar, gastar, profissionalizar e ele peça para sair do que aquele cara que você não faz nada e está estagnado e não quer sair. E depois o custo de um passivo trabalhista vai ser muito mais alto depois. Eu comentava, inclusive, hoje, você contrata, 3 vezes mais caro você demitir. Né? Exato. E assim, na empresa você tem que ter alguém que te atenda bem, que te dê a solução, né? Sei lá, né? Você vai lá, você quer um serviço, você quer um produto. Pô, ele tem que te dar a solução. Você hoje entrega a solução, né? Sim. Na minha empresa eu tento entregar a solução, alguma coisa que inove naquele segmento. Se você não pensar nisso, você vai entregar o quê? E hoje as pessoas, Kleber, elas não estão dispostas a pagar o custo da oportunidade. Eu sempre falo isso. A oportunidade ela tem um custo, que é você se preparar, você trabalhar. O algo a mais não é aquela história de deu às 6 horas e a caneta caiu. Não estou dizendo que a pessoa tem que ficar fazendo serão, mas o algo a mais do comum, do igual, o mercado tá cheio. Tá cheio. Né? Eu lembro da época que eu estava em Curitiba, quando eu cuidava das Torém do Paraná. Eu via minha família, eu via meu filho pequeno só na sexta-feira. Porque eu trabalhava, né, e tinha várias operações para cuidar. À noite fazia MBA, na terça eu fazia inglês, na quinta sempre tinha alguma reunião corporativa. Eu ia ver minha família na sexta-feira. Não é bom isso, mas tudo tem seu prazo de validade. Eu sabia que eu precisava naquele momento dar um pouquinho algo a mais para que as coisas fossem aparecendo, né? Então, às vezes, as pessoas não estão dispostas a pagar esse custo da oportunidade. Não é nem um custo financeiro, mas um custo de energia, um custo de tempo, de abrir mão, às vezes, no momento de lazer. Aí depois não faz isso e tá reclamando. Pô, aquele cara teve sorte, olha a sorte que o cara tem de estar onde tá, de ter um algo a mais do que eu tenho. Então, as pessoas elas precisam buscar também... Você veja só, a rotina, e eu li isso também, um médico grande, né? Ele tem 6,6 milhões de seguidores e ele tem lá, todo mundo vê onde eu estou, né? Só que não vê a continuidade do que eu sempre faço. E se você for ver mesmo, né? Ele tá lá com 6 mil e poucas publicações. Isso demanda uma repetição, né? Sim. Repetição, acordar, fazer, exige isso, né? E no meu caso, no seu caso, o estudo é uma repetição, porque a gente não parou no tempo. Tem que ficar se reinventando, fazendo, e faz parte, eu acho. Não, tá todo mundo aí, né, nesse mesmo barco e vai sair na frente aquele que já tá difícil. Exato. Se o cara não fizer algo a mais, né? Agora, se o cara ficar ali parado, meu Deus. Eu acho que a gente faz parte de uma geração que ela é um pouco ansiosa, né? Para as coisas acontecerem e a gente não pode ultrapassar as etapas do processo. Eu acho que tudo é natural e as coisas vão acontecendo, a gente vai colhendo os frutos conforme a gente vai plantando, né? Isso e assim, como você falou bem, a nossa geração é ansiosa. E assim, quando a gente vai no Instagram, a gente quer informação rápida, a gente passa e às vezes fica ali 20 minutos, 30, e a gente não se dá conta que ficou 20, 30 minutos só vendo, em tese, né, algo mais que não vai te trazer um... Procrastinando, né? Você tá ali e roda, e assim você quer tudo rápido, né? Quer ver aquela coisinha rapidinha, muda do vídeo, e agora você vai parar para assistir algo mais longo, por exemplo, pós-graduações online, eu já vejo como, né, por mais que te abra oportunidade de fazer, já vejo que elas estão perdendo campo, porque hoje tem muito curso técnico e hoje você quer aquela informação mais prática, mais rápida. Eu não vejo isso também de forma ruim, mas eu vejo que talvez agora, e já passou, né, o ensino, né, lá de trás, lá no início, ele já vai ter que começar a pensar um pouquinho mais, ensinar a parte tecnológica, ensinar mais a parte, sei lá, robótica, dar essas oportunidades, porque o jovem ele precisa, mais do que nunca, gostar de estar na aula, né? Exato. Tem que gostar.
Não adianta estar ali obrigado, porque você só vai passar o tempo, né? Porque você veja só, diferente da nossa geração, por mais que você tenha 22, eu 20. Claro. um pouco mais, né? Você veja só, hoje essa garotada tem a informação muito rápido. Então, se ele não gosta de matemática, ele tem todo o conteúdo fácil para ele saber o porquê que ele não gosta. Né? Eu não gosto de biologia, mas ele tem todo o conteúdo de uma outra versão do que ele gosta. Então, assim, uma aplicação diferente daquilo ali. É a mesma coisa quando você dá um chocolate para uma criança e ela quer um alimento ali, um alimento saudável, você fala, primeiro coma o alimento para depois ganhar o prêmio. E na verdade o prêmio não poderia ser o chocolate, ele deveria ser já o prêmio do alimento saudável, e esse aqui também é um alimento, né? E a gente vai trabalhando dessa forma, né? E é complicado isso. Moeda de troca, né? E o aluno consegue isso de forma fácil, né? A mesma coisa que acontece na política, né? Não vou entrar em detalhes, mas eu digo assim, pessoal, hoje todo mundo fala muito em fake news, né? E é muito difícil hoje você combater, porque nós hoje somos a notícia. Diferentemente há anos atrás, em que só tinha televisores, só tinha jornais, lá era a notícia, então a gente consumia aquilo que colocavam para nós. Né? O que colocavam. E hoje eu posso ser a notícia, eu posso pegar meu celular e eu sou um jornalista, então nós temos 210 milhões de pessoas que podem fazer isso e passar conteúdo falso. Eu não sei como se combate isso, vê, né, e eu acho até impossível de se combater. Isso que você colocou, não só a questão da informação da fake news, mas como hoje a facilidade da informação, ela influencia as pessoas. Eu posso influenciar tanto pro bem quanto pro mal, né? Então a gente tem um papel muito importante na sociedade como construção civil, ética e moral da sociedade. É aquilo que a gente divide como informação que não são verdades, ou verdades que para mim são verdades, mas para o outro não são verdades. Então realmente uma situação difícil de administrar, né? Difícil de gerenciar. Só que a gente vai ter que enfrentar, né? Isso não tem para onde correr, né? Não vamos regredir nisso aí, né? Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Deixa eu te perguntar, hoje eu tô com uma iluminação verde aqui. Mas eu tentei... vermelho, o microfone é vermelho. Eu falei, você quer colocar vermelho aqui? Eu pensei, não, vou colocar preto, mas daí não vai aparecer, né, pô? Né? O Corinthians perdeu, pô. Que time torce? Precisa falar ainda? Eu fico até sem graça, né, cara? Esses dias eu entrevistei um vascaíno e falei, vamos parar, né? Mas fazer o quê? Parabéns para os flamenguistas, por favor, né? Estão ganhando tudo. Já tô cansado disso. Mas foi difícil. Finalmente foi difícil. O jogo foi duro ontem. Me diga uma coisa. Eu vi aqui que você trabalhou no Exército. Como que foi essa experiência? Você ficou só 1 ano, 2, 3... Kleber, na época que eu fiz o alistamento, você tinha 2 opções. Ou você se alistava normal, ou você fazia uma prova para entrar para uma escola de oficiais que possivelmente entraria ou não, dependendo da tua classificação no curso. Então, eu fiz essa prova, a gente entrou, foi 1 ano de curso, né? Só para estudar, enfim. E dentro da classificação você é chamado. E o meu caso específico, como a graxa corria dentro das veias, né? E já tinha experiência nessa área, eu acabei me formando oficial, né? Você sai aspirante, vai para 2º tenente e 1º tenente. Eu fiquei uns 8 anos dentro do Exército Brasileiro. Na verdade, eu saí 1 ano antes, porque eu recebi uma proposta de trabalho também na área, graças a esse tipo de contato. Então, eu entrei como aspirante, assumi o pelotão de manutenção, que fazia a manutenção de todas as locomotivas, falando locomotiva, de todas as viaturas, blindados, enfim. Lidou com blindado também. Exatamente. Tá louco? Blindado, caminhões, viaturas sobre lagartes. E foi uma época muito boa da minha vida, sabe, Cleber? Porque foi assim, quando eu entrei ali, isso foi em 2007, nós tínhamos um quartel antigo lá do 5º RCC. E eu posso dizer que participei de toda a construção do novo quartel, tanto no nível estratégico, tático e operacional. Porque a gente desenhou, fez os primeiros rabiscos. E é legal esse conhecimento que você já ter na área, porque foi numa época que teve uma transição. O Brasil estava trocando os antigos M60 pelos novos Leopard da Alemanha.
E o que era o contrato? Antigamente os M60 vieram sobre leasing dos Estados Unidos, ou seja, usa até estragar e depois vira coral. Joga no mar para fazer coral. E o Leopard não, ele tinha um contrato de manutenção preventiva muito amarrado. Muito amarrado. E o que aconteceu? Existiam níveis de manutenção. F1, F2, F3, F4. A F4 era como se fosse um overhaul da manutenção aeronáutica, que de tempos em tempos você desmonta o avião todo e faz uma manutenção preditiva, não é nem preventiva, é preditivo. Você troca até parafusos que não estariam danificados, mas você troca de forma preventiva. E a construção do novo aquartelamento lá, ela era prevista, né, com 4 boxes. Só que nenhum quartel que já tinha recebido, o primeiro RCC, que era um quartel mais antigo lá em Santa Maria, que já tinha recebido esses Leopard, nenhum quartel estava conseguindo fazer as manutenções dentro do prazo, porque ele não tinha efetivo, não é nem por efetivo, mas a dinâmica da manutenção não era possível. Aí eu comecei a viajar ao Brasil, e como eu já tinha o conhecimento, viajei, né, para parte da aviação do Exército, conheci quartéis do Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim, conheci os quartéis do Brasil inteiro. E cheguei, né, pro comandante na época e falei, cara, a gente precisa conversar com os engenheiros. A única forma da gente conseguir fazer as manutenções dentro do prazo previsto, que a F4, no caso, daria a cada 2 anos, isso para 56 blindados, que são 4 esquadrões, a única forma é, em vez da gente ter 4 boxes, a gente ter 8, mas não 8 iguais. 8 para chassi e 8 para torre. E criar uma ponte rolante em cima que simultaneamente a gente está fazendo 8 carros. Esse vai ser o segredo do sucesso. Matematicamente é isso aqui. Uhum. E ele comprou minha ideia e colocou. Tanto é que o 5º RCC foi o primeiro quartel do Brasil a conseguir executar essas manutenções no prazo, graças a esse rabisco que eu fiz no papel. E hoje, na época, hoje é general o Sérgio Martins, está comandando a Escola do Estado-Maior no Rio de Janeiro, e é um grande amigo meu, né, que a gente mantém o contato ainda, e a gente compartilha essa vitória junto, e foi graças a essa dinâmica que a gente conseguiu, e outros quartéis acabaram tomando por base essa ideia. Então eu fiquei os 8 anos, saí um ano antes. Por quê? Nessa transição de blindados, vindo blindado da Alemanha e indo embora os nossos, a gente acaba tendo contato com diversas unidades. E na época eu tinha um contato muito bom com o pessoal do Belog de Curitiba, então a gente estava alinhado junto nessa parte da logística. E um dos comandantes lá do Belog tinha um outro conhecido dele que trabalhava num grupo, né, que era do alto escalão do grupo automotivo, e que ele buscava alguns oficiais da reserva, porque como a gente faz o curso de oficial da reserva, a gente pode ficar no máximo 8 anos, é o que a lei permite. E ele buscava esses oficiais no Brasil para contratar para dentro do grupo. E ele falou, tem um cara lá em Rio Negro, o Oliveira conhece muito de mecânica e tal, o cara desce, o cara para frente. E fez essa era de ligação e vieram atrás de mim, eu acabei aceitando. Foi daí quando eu fui para Blumenau, que daí eu assumi Nissan, Blumenau e Brusque, e aí que eu comecei no ramo, né, no mundo corporativo. Então eu fui executivo de várias marcas, de várias montadoras aí nessa caminhada. E por último que eu acabei indo que eu estava morando em Balneário Camboriú e já estava com planos de começar a pensar no meu negócio próprio. Então, quando a gente fala em abrir um negócio próprio, não estou dizendo que a pessoa não deva abrir, não tem vontade, tem que fazer mesmo. Mas eu já tinha uma bagagem muito grande, sabe, Kleber? Eu já tinha um tempo, já tinha formação. Eu me senti preparado naquele momento para pensar em abrir um negócio meu. Então eu já estava com esses planos. Aí foi nesse interstício ali que acabou, né, o prefeito de Mafra, o Emerson Mas, né, foi eleito, né? E como ele já me conhecia da época do quartel, sabia da minha capacidade técnica, sabia que eu já tinha passado por diversas situações de cargos de alto escalão dentro do mundo corporativo, e ele quis montar uma equipe técnica, nada política, mas uma equipe técnica, tanto é que eu falo que eu sou um agente político, eu não sou político, eu sou um agente político, estou lá para trabalhar, e que ele me convidou para fazer parte da equipe de gestão estratégica. Aí eu pensei, poxa, eu acho que as coisas estão se encaixando, né? Os astros estão se alinhando para que esse seja o meu momento. Então foi aí que a gente abriu a nossa empresa, minha esposa acaba tocando e eu faço parte da equipe estratégica da gestão, né, da Prefeitura de Mafra. Né? Então, mais ou menos foi o resumo do meu ciclo de trajetória. Que legal. Você falou que você já veio com uma bagagem para decidir abrir, né? Você abriu algo junto com a sua esposa na mecânica, né? E eu sempre falo, né, o pessoal quer abrir alguma coisa, quer encontrar algum produto para vender, tem que realmente encontrar alguma coisa que se identifique, né? Porque depois você vai trabalhar, você vai focar naquilo e vai que você não gosta efetivamente, né? Você vai estar amargurando, né, prejuízo, você não vai entendendo o negócio.
realmente às vezes tem que focar um pouquinho e esperar, né? Mais vale esperar para abrir um negócio, ver o que vale a pena e depois... Com firmeza, com consistência. Mas assim, como eu falei, eu não tiro aqui nenhum ímpeto de ninguém pra ter vontade e tem que tentar. Eu falo assim que não era que eu tinha medo, mas eu sempre fui muito cauteloso com isso, sabe, Kleber? Porque não era só eu, talvez se eu fosse solteiro e tal, os riscos, né, a gente acaba não fazendo tanto cálculo de risco. Mas quando você tem uma esposa, você tem filhos, você tem que planejar um pouquinho com mais cuidado as coisas. Então foi assim que eu fui segurando. Mas em diversos momentos, mas por que tu já não abre um negócio teu e tal, não sei o quê. Então eu dei muito dinheiro pros meus patrões, né, pros dealers aí, né, desses segmentos que eu trabalhei, né, graças, né, ao bom trabalho, à dedicação, sempre demos muito lucro. Então fico feliz que tive minha experiência, tive minha bagagem dentro da minha própria formação, apesar que nunca atuei como contador, mas hoje para qualquer empresa, para qualquer negócio, você tem que ter noções, né, contábeis, tem que ter noções tributárias. Então esse jogo de números é muito interessante você ter. Não adianta só você pensar na última linha, mas tem toda uma construção para que aquilo aconteça, gestão de custos, enfim. Você veja, eu fiz um podcast com um profissional contábil, né? E ele falava, né? O risco de você abrir um MEI e daqui a um pouco ultrapassar, tá lá no final do ano, você não se programou, ultrapassou, daqui a um pouco retroagir, pagamento de tributo. Então ele, né, deu um alerta assim bem interessante, sabe? Sim. Porque de fato, e assim, eu mais foquei porque tem muito MEI que quer participar já de licitação, né? E a licitação para você faturar em uma é fácil. Na verdade, né? No ambiente particular, beleza, você consegue controlar, né? Você tira a nota aqui, você vai vendo, mas numa licitação, se você participar de uma grande, 100 mil. 100 mil é uma licitação pequena, na verdade, mas tá cheio dessas licitações, né? Kleber, assim, ó, eu tô ligado a licitações há muito tempo, né? Eu falo há muito tempo mesmo, porque desde a época quando eu entrei no Exército, eu já tive o primeiro contato com licitação, porque a gente tinha que fazer a gestão dos insumos e compras de equipamentos, materiais, peças. Então eu participei ativamente do processo licitatório dentro das compras do quartel, fiz curso de pregoeiro e eu achava admirável aquilo. Eu olhava assim, às vezes, né, ia visitar a empresa que ganhou, eu chegava lá, o cara tinha um escritório de 2x2, 4, 5 computadores, o pessoal ali, um comprador, um cara operando pregão, e o cara já comprava aqui, já vendia, já negociava com o cara que estava comprando, posso ir tal preço, posso, não sei o quê. Eu achava aquilo mágico, assim, eu olhava, meu Deus, que negócio, que legal, né? O cara não precisa ter estoque, porque se o cara tiver uma agilidade de compra ou tiver um fornecedores bons, hoje você trabalha com o estoque do outro, né? Então, cara, eu achava isso maravilhoso, né? E como você falou a questão do... E é o que bastante gente hoje faz, né? Você ganha a licitação. Claro, se você não vai ter estoque, a única recomendação, olha, então inicia, mas não se aventure já em pegar uma licitação muito grande, né? Porque aí você já queima a largada. Agora, pega uma licitação pequena. Eu estava até numa live, a gente comentou sobre água, uma licitação ali, 18 mil reais. Água é fácil. Cota com o fornecedor, chega preço, faz, você não tem estoque e ganhou a licitação. E assim, jogo rápido. E é tudo no começo, né? Você vai entendendo quais são as demandas maiores, quais são os produtos que você consegue ter um pouquinho de mais de margem comprando em volume. Poxa, agora eu já tenho um pouquinho de fluxo de caixa. O que eu vou fazer? Eu vou brigar por preço de compra. Aí quando eu entrar no próximo certame, eu tenho mais capacidade de briga. Eu posso ir mais longe. Então é toda uma construção, uma sinfonia de ações que o cara vai pegando com o tempo. Mas é um mercado extremamente lucrativo, e eu falo isso porque eu conheço os dois lados, né? Tanto como fornecedor, como comprador, e há muito tempo eu vejo que é um processo que eu já escutei você falar isso, não adianta de mentir que ele não é burocrático, porque ele tem a sua certa burocracia, mas precisa ter, porque ela tem que ter regras, ela tem que ter, né, tem que estar regulamentada para ambas as partes. Na verdade, ele gera um contrato, né? E todo contrato, ele é um acordo das partes. Na verdade, é um ajuste bom. Todo ajuste, quando você faz no ambiente particular, um instrumento particular, um contrato compra e venda, ele é de comum acordo. E um contrato com a administração pública nada mais é do que isso, né? Você vai, participa, depois ainda formaliza um contrato, um ajuste, que é bom para o órgão, que é bom para a iniciativa privada.
E no Exército você chegou a fazer as licitações? Era lá que você participava? A gente fazia toda a parte de orçamentação, né, para compra, e ia até o prazo deixar o processo pronto, né, entregava na mão do pregoeiro, o pregoeiro só operava o pregão. Aí, em certo dado momento, a gente achou, poxa, como o volume de compra era muito grande por causa da manutenção, o meu pelotão, na época, tinha 100 e poucas pessoas, então, e cuidava de todas as viaturas, manutenções, enfim. Então a gente tinha um volume de compra muito maior do que qualquer outro departamento. Então a gente pensou, poxa, acho que a gente precisa centralizar isso até para tirar um pouquinho o peso da carga do pregoeiro que cuida do quartel. Aí foi aí que eu fui fazer o curso de pregoeiro e tal, mas a gente achou que desvincular muito por ser um setor único lá, eu acho que a gente preferiu incorporar mais pessoas lá e manter. Mas a gente fazia de tudo, fazia o orçamento, buscava e acompanhava depois a compra, cobrava do fornecedor, enfim, fazia toda... N vezes devolvi produtos que não estavam... De acordo. É legal que você perguntou isso, Cleber. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas licitação só vem coisa ruim. Não vem. Você pede aquilo que você vai receber aquilo que você pediu. Por exemplo, se eu colocar lá, caneta azul. Caneta azul. O que vai vir caneta azul? Vai vir a xing-ling da caneta azul. Por quê? Porque eu não criei nenhuma regra. Se eu colocar caneta, esferográfica, ponta, não sei o que não posso vincular a marca, mas que vincule uma qualidade do material, vai ter coisa boa, vai vir coisa boa. E agora a administração, com a nova lei de licitações, vai ter o procedimento de pré-qualificação, né? Então você vai abrir pré-qualificação de bens e depois você qualifica esses bens. Essa caneca aqui foi aprovada, então a marca X, beleza, essa caneca da marca X aprovada, essa caneca da marca X, você pode selecionar várias. E daí você selecionando, deu mais competição, aí você lança o edital dizendo o seguinte, olha, tem que atender essas qualificações aqui. Pode ser outra marca? Pode, desde que atenda essas exigências. Né? Assim, não sei como que vai se operar, porque assim, se o empresário acha difícil de participar, tente atuar como pregoeiro, tente estar ali dentro. É muito mais difícil, né? Eu fico vendo assim, quando eu falo que eu não sei como vai se operar na prática, porque eu me coloco na posição de servidor público, né? Às vezes sendo dentro de um departamento para todas as licitações, às vezes 2, 3 para um município de 200 mil habitantes, 60 mil habitantes, é muito, né? Você não vai dar conta, nunca. E hoje vai ter que ter planejamento de contratação anual. Ótimo, para o empresário tudo vai ser ótimo, mas para o servidor, para o gestor público, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai ter que profissionalizar mais, vai ter vários segmentos que vão dar oportunidade para aquele que também quer atuar na área de licitação, né? Mas eu só vejo como as pessoas deixam de participar achando que é muito burocrático, mas não entendem às vezes o lado de quem está fazendo ali. Você licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo. E quando você participava lá, tinha muitas empresas que participavam ou já era essa mesma folia que eu não vou participar porque vender para o governo é ruim, não vou me pagar? Cleber, ou você tinha que ir lá, por favor, participe. Eu vou te contar. Vou te dar um número atual. Na Prefeitura de Mafra, hoje, por anos, em torno de 100 milhões que é realizado de compras. Apenas 1% disso é vendido para o município. Isso hoje. Agora, tu imagina há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com licitação. Fornecedores, Rio de Janeiro, não sei da onde, não sei o que. Poxa, a gente com mão de obra boa, empresas qualificadas na cidade. E tem um detalhe, né? A empresa que tira a nota fora, a tributação dela vai para a cidade dela, para o estado dela. Então, poxa, por que a gente não vai fomentar isso dentro do município? Foi N vezes da gente fazer reuniões com empresários, de ir bater na porta dos empresários, pessoal. É um mercado interessante. O pessoal tinha aquela mística, sabe, de vender para o órgão público e não vão me pagar. Por quê? Antigamente, as licitações aconteciam presenciais, enfim, N formas. E o pessoal precisava comprar de alguma forma. O que chegava lá? Cleber, eu preciso do teu produto, me venda, depois a gente faz o processo lá e vai... Primeiro que hoje, se for pensar, você já está infringindo a regra da Lei 866, que é o estágio da despesa, né? Não tem nenhum valor alocado para mim pegar teu produto, como é que eu vou alocar isso depois? Daí aquela pessoa que de boca fazia essa compra, não conseguia manter o compromisso, honrar a palavra administrativamente dentro da prefeitura, e
né, a infelicidade do fornecedor era prejuízo. E isso aconteceu direto. Aí as pessoas tinham medo, não posso vender para órgão público porque não vai me pagar. Bem lembrado, porque eu já presenciei alguns falando, mas vieram aqui num colégio aqui comprar, mas daí você pergunta, tinha licitação? Não, só vieram comprar. Você veja só, amadorismo de quem foi lá comprar, né, do órgão, né, agiu errado, e assim, total boa fé às vezes, mas tem um procedimento, né, e hoje é muito mais rigoroso, porque daí prefeito, gestor vai responder junto. Vai responder Até junto. para tranquilizar, né, as pessoas que estão assistindo, que pensam em trabalhar em licitação, o processo é muito simples. Aconteceu o processo licitatório, a empresa ganhou, né, a empresa vencedora ganhou. Antes de qualquer coisa, vai ser emitido um empenho. No momento da emissão desse empenho, o dinheiro lá da conta do órgão público ele já fica retido no valor daquele empenho. Então essa ordem de compra, a gente chama de empenho, mas essa autorização de fornecimento é uma garantia que o teu dinheiro já está guardado lá. É só o tempo de você executar o serviço, entregar o produto, criar o processo, emitir a nota fiscal, o dinheiro vai estar ali. Não tem risco nenhum. Agora, você vender sem um empenho é o risco que você está assumindo. Pode ser até uma compra direta, tem uma situação emergencial que precisa fazer uma compra direta sem pregão, 3 orçamentos no município, o mais favorável venceu, beleza. Mas pega com empenho. Respeita esse estágio da despesa. Né? Você veja só, né, você falou que 1% ali fica. Possivelmente isso deve ser um número que é usual em todos os municípios. O Estado também deve perder muito com isso, de os próprios empresas não participarem. Será que os gestores públicos compensaria gastar, investir para ensinar esses empresários? Ou será que ainda falta um pouco de mentalidade para essa gente? Cara, eu acho interessantíssimo e isso é uma coisa que a gente já vem fazendo, né, no município de Mafra, né, o próprio Poder Executivo fomentando isso dentro de, né, reuniões empresariais, reuniões de comunidade, né, criando essas associações, e dentro das associações, porque lá dentro das associações tem o Zezinho que é pedreiro, tem o Zezinho que tem uma lojinha, e fomentando isso dentro do comércio local. E até teve uma situação legal de comentar, uma pessoa que muito, muito próxima, tem uma empresa lá de materiais de construção, e em certo momento eu falei, por que tu não participa e tal? Ele, bicho, é a mesma história, né? Já levei calote da prefeitura e tal. Eu falei, mas como é que tu vendeu? Da forma como a gente falou. Foi lá alguém, o Zezinho desesperado, que precisava de um cano lá para tampar o banheiro da escola e levou e nunca mais pagou. Eu falei, cara, entra no processo licitatório, participa, conversa com o teu contador, conversa com uma pessoa especializada, busca informações e participe e venda o primeiro produto e receba e depois você vem me responder. Esses dias ele me ligou, cara, recebi certinho e tal, que legal e tal, parabéns pela administração de vocês. Falei, não é nossa administração, é a regra do jogo, é a lei. Isso aí teria que ser cumprido já antes e tem que ser cumprido em qualquer lugar. Nós estamos inventando isso. A gente eu já estou um tempinho na área, é difícil você ver algum empresário que não está recebendo. A única hipótese, assim, que eu ainda estou presenciando às vezes, é empresário, por exemplo, do ramo de construção. Você viu que vai lá, faz uma construção, peca na hora da execução, aí tem que fazer aquela discussão, olha, você não fez isso, você fez assim, daí vai se discutir, mas é por erro próprio do empresário mesmo. Exatamente. É algo que não foi cumprido conforme o contrato, né, do fornecimento, aí são outras situações, mas se cumpriu certinho, não tem risco nenhum. Me diga uma coisa, você é secretário de obras, é tão fácil como dizem? Tem um mito que tudo que é servidor não trabalha, é só começar a trabalhar, né, para ver, né? Quando a gente comenta às vezes com algum conhecido, alguém, qual que é a tua função? Eu sou secretário de obras do município. É a mesma reação, que pepino e tal. E é pequeno. Porque é aquela imagem assim, existe os trabalhos planejados, a gente precisa fazer isso. Eu sempre falo que a nossa gestão é baseada em cima de planejamento, planejamento estratégico, até pela minha formação, se eu não tiver o mínimo de planejamento, eu estou indo contra as minhas origens, contra a minha formação, contra ao que eu leciono, enfim. Então a gente precisa ter um planejamento. Mas tem N coisas que acontecem de formas emergenciais. Por exemplo, a gente está aí há 2 meses que a chuva não para. Nem fala, né? Então a gente não consegue executar obras, as obras que estão em andamento
atrasam ou acabam danificando. Aquilo que você fez, né, de reparos em estradas do interior, por exemplo, vai ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. E às vezes as pessoas acabam não tendo essa paciência ou talvez esse bom senso de entender e acabam pressionando, né, a pessoa que está ali à frente. Mas isso eu entendo como normal, né? A gente está ali para realmente atender as demandas e os anseios da população. Mas é uma função extremamente difícil, porque se você não se organizar, não planejar, não pôr na ponta do papel a questão de custos, apesar de não ser uma entidade que visa lucros, eu olho aquilo ali como uma empresa. Tratamento com funcionário, compra, qualquer tipo de planejamento estratégico de alguma ação, é como se fosse uma empresa. Opa, o que é mais viável? O que é mais encaixado naquele momento? O que vai me trazer menos despesa? Enfim, isso, enfim, a gestão, própria gestão de pessoas, eu trato todo mundo como se fosse uma empresa. A gente trabalha de forma igualitária. Foi um choque de gestão, não vou me mentir para você. No começo teve uma certa aversão do pessoal, até hoje alguns ainda não engolem muito fácil essas coisas de você ter que ir lá bater ponto, regra de funcionário. Então, são coisas básicas, apesar de ser funcionário público, é um funcionário que ele trabalha por um recebimento mensal, né, por um salário em troca de um serviço prestado. Normal. Básico, né? Então, são coisas que a gente precisou organizar e colocar e eles entenderem que a gente precisa ter organização, não é? Cada um faz o que quer e da forma como bem entende. Então, você falou em planejamento, né? O planejamento de obras, se você não ter ele levado à risca, por exemplo, olha, eu tenho tantas máquinas, né? Eu tenho tantas na garantia, eu tenho tantos pneus, você tem que planejar tudo isso antes, porque senão estraga uma máquina, você vai abrir um processo licitatório, não tem como, né? Você tem que ter um planejamento de estar fazendo tudo isso antes. Agora, pelo menos acho que vai dar um alívio, pelo menos para vocês. E, inclusive, eu vi uma decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, dizendo o seguinte, que você pode utilizar o valor de dispensa, não precisa somar no ano, você pode fazer várias vezes. Então, por exemplo, agora vai aumentar o valor para 50 mil, talvez para vocês facilite também, né? Assim, eu falo porque máquina pesado, para você gastar 30 mil, 20 mil, é muito fácil, né? Mas, Kleber, daí entra naquilo lá. Hoje a gente entende, né, a dispensa de licitação tem que ser uma coisa em última hipótese, né? De caráter emergencial, né? Não vou nem dizer de ser emergencial, alguma coisa que você não consiga prever. Só que uma quebra de uma máquina, você pode prever. Então, assim, eu lembro da época de quartel, tinha um comandante meu, Caxias, no último, que ele falava: Oliveira, nada se aguenta ao planejamento. Nada resiste ao planejamento. Tudo que você planejar, você vai conseguir. Nenhum casamento ruim não resiste a planejamento. Se você planejar, você consegue se organizar. Ele sempre batia nessa tecla. Planejamento. Então, quando você falou de máquina... E a lei hoje fala planejamento. A nova lei vai bater quando você fala de máquina, eu não posso prever quando ela vai quebrar. Mas eu posso fazer um registro de preço, que eu não sou obrigado a comprar, exatamente, daquilo que eu vou possivelmente precisar durante o ano. Exatamente. Pode acontecer uma situação, uma catástrofe, uma enchente, alguma coisa que não esteja prevista, aí é outra história. Agora, nessas coisas básicas do dia a dia, a nossa tolerância para a dispensa é zero. Agora, porque, assim, se a gente consegue se planejar, a gente consegue comprar melhor, consegue se organizar. Eu vejo assim, agora a dispensa, como ela vai vir mais ou menos como um mini pregão, né? Você vai ter ali publicidade de pelo menos 3 dias, depois abre um dia, vai ter um jogo ali de... Eu acho que vai funcionar bem, sabe? E, pelo menos todos os autores que falam sobre licitação, escrevem, assim, estão apostando muito na agilidade, né? Porque quando a gente migra, por exemplo, na lei das estatais, né? Quando foi feito para as estatais, foi justamente para fazer o seguinte: olha, eu sou uma empresa de economia mista e eu concorro com a iniciativa privada. Como que eu faço? Eu vou participar de um processo licitatório com a 866. Porra, eu nunca vou conseguir competir com a iniciativa privada, eu vou perder. Para qual é a regra? Aí foi desenvolvida a lei das estatais, que criam uma facilidade e tal. E assim, eu digo, talvez seria... Vamos ver como que vai acontecer para ano que vem, vai né? se comportar isso aí? Né? Eu acho que vai facilitar bastante para vocês.
A vantagem da compra direta, no caso, é que você vai comprar no teu município. Ali, você vai comprar ali, né? Aí, poxa, é muito sacanagem. Você vai comprar, fazer uma compra direta e comprar de fora. Né? Então, num ponto vantajoso seria isso também. Até para fomentar esse incentivo regionalizar as vendas, né? E me diga uma coisa. Além desse choque, teve alguma coisa que te surpreendeu, assim, na hora que você entrou na iniciativa pública ali como secretário? Então, ou te surpreendeu positivamente, negativamente? Então, negativamente é a desorganização, né? Talvez. Eu já tinha experiência, né, na área pública na época do Exército, né? Era um órgão federal, não deixa de ser público, mas o Exército, como a gente conhece, é uma coisa rigorosa, uma coisa que tem regras e tal. Né? Você não vai fazer, tem algumas formas de você conduzir a pessoa a fazer. Agora, quando você pega uma situação calamitosa, vou dizer assim, quando eu cheguei lá e olhei aquelas máquinas todas estragadas e, poxa, um negócio assim realmente meio que abandonado, porque não se tinha uma gestão, não se tinha um planejamento em cima daquilo ali, usa até estragar, estragou isso, acha um outro ali. Para mim foi muito assustador no começo, sabe? A gente viu que realmente tinha um trabalho bem grande a ser feito. Mas a gente tem que pensar no lado bom, né? Se você chega lá, tá 1000 maravilhas, poxa, aí a régua sobe lá em cima. Então, quando você pega um negócio que já tá assim tão difícil, qualquer coisa que você fizer vai ser melhor que aquilo. Mas não que a gente não queria fazer só coisas pequenas, mas queria evoluir. Mas isso deu esse incentivo. Então a gente procurou primeiro colocar a casa em dia, primeiro mapear os processos, criar turmas de manutenção, porque você tem que ter uma gestão se você quer planejar alguma coisa, você tem que saber com quem você vai precisar contar para tal função. Então, o Zezinho que faz tal coisa, amanhã eu quero fazer tal coisa. Como é que eu vou contar, né, tendo uma equipe detalhada para cada função, tendo material, compramos uniformes, compramos suprimentos para reposição. Eu até escutei Você vê, tudo isso aí é tudo item de licitação. Tudo item de licitação. Não tem nada, né? Escutei de um funcionário eu nunca troquei tanto filtro, tô 20 anos no filtro, nunca troquei tanto filtro de máquina. Eu cheguei, Kleber, a ver o cara lavar filtro de óleo para poder pôr de volta numa máquina porque não tinha para trocar, porque não podia parar. Lavar filtro de óleo. Então, pra gente que tem uma formação, uma graxa correndo dentro das veias e vive isso aí desde moleque, pensando em manutenção, pensando em prevenção antes da correção, cara, você fica assustado. Não minto pra você, foi bem complicado, mas a gente foi vendo que as coisas, essa mudança, primeiro tem que ter uma mudança de mentalidade. Todo choque de gestão, ele precisa existir, mas a gente tem que entender que ele tem que ser gradativo. Do dia para a noite você não vai virar o tabuleiro e as coisas vão acontecer. Causa uma revolta e não sai nada, né? Então, a gente precisou ter também essa habilidade de gestão de pessoas, que a gente traz do mundo privado, também do mundo público, que já tinha, e poder trabalhar e desenvolver. Porque assim, às vezes tem situações que eu não culpo nem tanto a falta de vontade da pessoa, mas quando ela está num local tão insalubre, tão deficiente de material, de suprimento, é aquela coisa que eu sempre falo, assim, tá cheio de papel no chão. Você solta uma bala, é quase que natural do ser humano jogar o papel de bala do lado. Por quê? Porque o meio está contaminado. Agora, se você está num ambiente limpinho, num ambiente organizado, que você sente que o negócio é diferente, até o mais relaxado do ser humano, ele vai olhar e vai, não, peraí, deixa eu guardar. Então eu acho que assim, o meio contamina muito as pessoas positivamente. Então a gente precisou fazer essa mudança de mentalidade. Né? Isso talvez seja o grande sucesso das coisas que foram acontecendo. Né? E você tem algum hábito diário, alguma coisa assim, olha, eu tenho que acordar e 5 da manhã, correr, fazer alguma coisa? Olha, Kleber, até quando eu morava em Balneário, meu hábito era fazer isso, levantar de manhã cedo, 5 horas, ia correr, final da noite também ia correr na praia. Mas hoje a minha vida está tão conturbada, trabalho na prefeitura, leciono à noite, tenho a empresa. Então o meu hábito... A tua empresa, o teu hobby é chegar pro trabalho e meter a mão na massa ainda. Meter a mão na massa. Meu hobby de acordar cedo, eu acordo às vezes, normalmente 5 5 horas da manhã, faço algumas coisas administrativas, emissão de nota, algumas atividades nesse sentido. Esse é a minha rotina, né? E vou
né? Vou para a prefeitura e final da tarde volto e vou até... Sábado também, já sábado, vi mexendo. Domingo, não tem. Eu acho que assim, ó, Kleber, enquanto você tá... A gente tem que se cuidar, tem que pensar na saúde e tudo, mas enquanto você tá com um objetivo fixado, você tem aquele verniz para queimar... Para queimar tem que queimar. Tem que queimar, tem que aproveitar esse momento, entendeu? Então assim, não adianta eu chegar lá nos meus 50 e daí reclamar que a vida não foi como eu queria. Então, se o momento de acelerar e pôr o pé no acelerador é agora, tu vai ter que acelerar, não tem... E assim, todo mundo sabe o seu momento, né? Se você sente que não tá gostando do jeito que você tá, olha, tem que repensar e olha... Muda a estratégia, vai para outro caminho, exato. É isso aí. Diego, estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria, né, que você deixasse algum conselho. Não sei se você tem, você já deixou, olha, a tua experiência, a tua rotina, toda essa expertise já é o teu conselho vivido aqui nesse podcast. Mas alguma dica, né, para aquele que quer empreender, aquele que... Como, né, a tua área é licitação, eu deixo uma dica, né, para as pessoas aí que estão começando o negócio, ou que já têm um negócio e pensam trabalhar com licitação. Não tenham medo. Como eu já expliquei, os estágios da despesa não tem risco nenhum. Eu falo isso, como eu falei, eu conheço os dois lados da moeda, tanto como fornecedor para órgão público quanto comprador de órgão público. Entendam o seu negócio. Quando você fala assim de escolher algo que vá vender, tem situações que você não precisa ter o conhecimento técnico para aquilo ali. Você precisa ter a habilidade de compra, de venda, de gestão da tua empresa. Não precisa ter o conhecimento técnico. Vou vender esse microfone. Preciso saber exatamente como é que fabrica o microfone. Preciso saber as características dele. Ponto. Encontre o seu negócio. Encontrou o seu negócio. O que eu sempre falo, né, tanto em aulas, enfim. Quando a gente vai entender o nosso negócio, eu preciso entender qual é o formato do meu negócio. O formato do meu negócio é volume ou é margem? O grande erro das empresas, Kleber, hoje em dia é não saber precificar, porque ela não entende o formato do negócio. Eu preciso vender volume, eu preciso vender margem. O que eu vou fazer? Não, o meu negócio é margem. Então eu tenho que saber precificar conforme a margem, porque dentro daquele volume menor de venda, eu preciso ter uma margem maior que cubra todas as minhas despesas embutidas ali. Não, meu negócio é volume, eu tenho que ter volume. Aí minhas estratégias vão ser voltadas para a venda de volume, enfim, eu tenho que ter uma margem menor, porque eu tenho que ser competitivo. Isso a gente pode encontrar em itens similares. Eu vou dar um exemplo para você. Porta, né? Existe aquela porta comum de compensado, não deixa de ser uma porta, que é baratinha, aquela porta, a empresa que fabrica aquele tipo de porta, ela precisa vender volume. Agora aquelas portas elaboradas, gigantescas, com um eixo central, são umas portas que o cara não vende 50 portas no dia, ele vende uma. Ou seja, o preço ele vai lá em cima. Então, é o mesmo produto com dois formatos diferentes. Então, a pessoa precisa entender qual que é o produto dela, como que a formatação se encontra. Encontrou o produto, soube precificar, cara, faca na caveira e vai. Não tenha medo de perder, não tenha medo de errar. Tive várias experiências na minha vida, nem sempre a gente acerta. Eu gosto de uma frase muito interessante, que é aquela que eu não venci todas as batalhas da minha vida, mas eu perdi todas as que eu não lutei. Isso é certeza. Exatamente. Então, encerro a tua pergunta como dica, seria isso. Pessoal, estamos aqui então com o Diego. Foi um podcast, cara, excepcional, tá? Para quem quer atuar na área de licitação, pega essa bagagem, pega essa história, um currículo invejável, né? Ficou demonstrado que você tem que ter vontade, que você tem que ter garra, não dá para parar. O Diego não para até agora, né? Estamos aí fazendo podcast, vai trabalhar, tem tudo, né? E sábado, domingo. Então, assim, se você quer realmente algo, é constância e dedicação, né? Com pouco a gente tá um pouquinho mais velhinho, a gente quer descanso, né? A gente deixa para os mais novos, né? Aí esse é o caminho. Diego, te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite, essa nossa conversa aí rapidinha, mas para nós é muito valioso ter você aí conosco, transmitindo tanto conhecimento. Eu que agradeço, cara. Pessoal, até o nosso próximo Você Licitante. Até mais.